Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas, já aproveita para se inscrever, já deixa seu like, seu comentário no vídeo que é super importante para ajudar aqui no crescimento do canal, tá? Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, vamos fazer a festinha de 1 ano do Bernardo. Gente, essa criança já vai fazer 1 ano, vocês têm noção disso? Que ele nasceu esses dias e já tá fazendo 1 ano. Meu Deus, passou assim voando esses meses e a gente tá muito feliz, né? Eu principalmente mais ainda, porque graças a Deus eu consegui, né, ficar em casa e acompanhar esse 1 aninho dele de perto, acompanhei todas as fases, todos os momentos, primeiro sorriso, a primeira papinha, agora estamos prestes aí a acompanhar os primeiros passinhos, então assim, foi incrível este 1 ano, né, estando com o Bernardo em nossas vidas. É simplesmente assim uma realização de um sonho mesmo, sabe? Como eu falo pro meu marido, eu não consigo nem lembrar, gente, da minha vida antes do dia do nascimento do Bernardo, vocês acreditam? Eu só consigo lembrar da minha vida do dia 5 de junho de 2024 pra cá. Antes disso, eu não consigo lembrar de mais nada, parece que me deu um apagão, sabe? Que a minha vida começou desse dia pra frente. É muito louco essa sensação e eu sempre falo isso pro meu marido, que eu não consigo me lembrar de muitas coisas que aconteceram antes dessa data, sabe? Parece que eu comecei a viver a partir do nascimento dele, sabe? Assim, é muito louco essa sensação. Mas no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a festinha do Bernardo, né? O que a gente decidiu fazer, o que a gente achou melhor pra nossa família, o que a gente achou melhor para o Bernardo, né? Nesse primeiro aninho dele, o que a gente vai fazer aí pra comemorar a chegada do primeiro aninho do B. Então, bora lá que eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, gente, eu comecei a orçar o aniversário do Bernardo desde o ano passado, finalzinho do ano passado, de 2024, eu já comecei a ver algumas coisas, aí depois peguei e dei uma parada. Quando virou o ano em janeiro, aí eu comecei a voltar a pesquisar sobre o assunto, o que que a gente ia fazer, comecei a pesquisar buffet, comecei a pesquisar lugar para fazer festa, tudo, sabe? Preços de brinquedos, temas de aniversário. Então aí eu comecei a procurar mais, né, sobre o assunto, tudo mais. Primeira coisa que eu decidi do aniversário do B foi o tema, né? Eu escolhi um tema que já tinha na minha cabeça antes dele mesmo nascer, que eu faria o primeiro aninho dele deste tema, que é o tema Safari, vai ser o tema do primeiro aninho dele, né? É um tema muito bonitinho, muito fofinho. E assim, o porquê que eu escolhi esse tema? O Bernardo ainda não assiste desenhos, né? Ele ainda não conhece muitos desenhos, ele não é fã de nenhum desenho. Então, a mamãe mesmo que escolheu o tema do aniversário dele, deste primeiro aninho, né? Pode ser que os próximos ele já consiga escolher aí um tema e a gente faça. Então, foi mais por isso que eu escolhi, né? Esse tema de bichinhos, né? Uma coisa mais fofinha, delicadinha ali, o mundo dos animais, né? Já que ele não tem ainda conhecimento de nenhum desenho, né? Ele não é fã de nada ainda. Então, a primeira coisa que eu escolhi do aniversário foi o tema. E aí fomos para a parte mais difícil, né? O que a gente iria fazer. De primeiro, a gente tinha cogitado em fazer o aniversário dele numa chácara e levar o buffet até essa chácara e tudo mais. E aí a gente começou a pesquisar chácaras, né? Fomos visitar várias e várias chácaras aqui na nossa região, achamos umas bem bacanas e tudo mais. E né, que cabia os brinquedos, cabia tudo, que tinha uma cozinha boa pro buffet e tudo mais. Só que aí, depois, a gente foi pesquisar os preços dos buffets, né? E não é barato, né, gente, fazer buffet, ainda mais pra levar até o local. Ficava ainda mais caro ainda pra levar até o local. Aí a gente cogitou, então, alugar a chácara e a gente mesma fazer as coisas do aniversário. Aí, gente, eu fui sentar para fazer as contas, né, do que ia precisar, o que a gente ia servir no aniversário, quanto que ia gastar para comprar as coisas para fazer a comida e tudo mais. E acabou que ia sair o mesmo preço de contratar um buffet, né? Fora o trabalho que ia ter, que eu ia precisar de ajuda, aí ia entrar minha sogra, minha mãe para ter que ficar ajudando lá na cozinha, fazendo as coisas e elas iam acabar que nem ia aproveitar a festa nem nada.
E aí, quando eu coloquei na ponta do lápis, quanto que eu ia gastar em mercado só pra comprar as comidas e o tempo que a gente ia gastar ali pra preparar as coisas e o preço do buffet já pronto, tudo incluso lá, acabou que compensou mais a gente, compensando mais fechar um buffet já completo com tudo, que é só vestir a roupa e ir pra festa. E foi isso que a gente decidiu. Então a gente cancelou a história de chácara, de levar o buffet até o lugar e fechamos o espaço do buffet mesmo, né? Onde eles já têm lá, tem um salão já todo equipado, com vários brinquedos, já vem incluso decoração, né? A comida que vai servir, os monitores dos brinquedos, então já tá tudo incluso. É literalmente você só colocar sua roupa e ir pra festa. Então acabou que compensava mais fechar o buffet do que organizar e fazer as coisas em casa mesmo, sabe? Até mais por praticidade. E foi isso que a gente optou para a festinha do Bernardo. Então, a festinha de 1 ano do B vai ser num buffet aqui da nossa região que a gente contratou. Um buffet bem legal, também já é um tema, um buffet bem de criança mesmo, tem bastante brinquedos. Os monitores também são bem legais, o ambiente é muito legal. Depois eu vou gravar um próximo vídeo mostrando para vocês aonde vai ser o espaço da festa do Bernardo, aí eu vou mostrar tudo certinho para vocês. Mas é assim, eu já fui em outras festas nesse buffet, eu gostei demais. O aniversário da minha sobrinha já foi lá, da minha prima já foi lá. Então é assim, é um buffet bem conhecido da nossa família. E o do Bernardo também vai ser lá. E então a gente decidiu em fazer assim, né? Fazer o aniversário dele de 1 aninho nesse buffet, porque acabava compensando mais, né? Tanto por praticidade, o preço, o que ia gastar para fazer na chácara e o nosso tempo também, né? Que aí a correria e tudo mais. Então optamos por fazer o aniversário do B no buffet mesmo. Então, aí como eu disse, já tá incluso decoração, a comida, os brinquedos, recreação das crianças, tudo incluso. E aí, o aniversário do Bernardo cai numa quinta-feira, dia 5 de junho, numa quinta-feira. E aí, ou a gente fazia no sábado, ou a gente fazia no dia mesmo. Só que tem um porém, gente. Sexta, sábado e domingo, os buffets costumam ser mais caros, tá? São mais caros e assim, é uma diferença enorme. Enorme. E aí, nós, né, sabendo que cabia dentro do nosso orçamento, optamos de fazer o aniversário do Bernardo na semana. Então, o aniversário do B vai ser na quinta-feira mesmo, no dia 5 de junho de 2025. Na quinta-feira. E então, não vai ser sexta, não vai ser sábado, não vai ser domingo, porque é o que cabia dentro do nosso orçamento, né, gente? Eu não ia pagar um valor a mais pra fazer no sábado. Eu sei que muitas pessoas trabalham na semana, né? Muitas pessoas que eu convidei também trabalham à noite. Só que, gente, não compensaria pra gente, sabe? Ficaria pesado pra fazer num final de semana. E pode acontecer dessas pessoas acabarem de nem ir. E aí eu ter que pagar mais só por causa dessas pessoas e elas nem irem, sabe? Então, quando eu fiz a lista, eu já vi que a maioria das pessoas não estariam mais trabalhando no horário que a gente marcou a festa. Então, assim, seria minoria as pessoas que vão faltar, sabe? Porque estarão trabalhando e tudo bem as pessoas não conseguirem ir, sabe? Só que eu não ia fazer uma conta a mais, que não caberia no meu orçamento, para fazer no final de semana, que me custaria muito mais caro, e por umas 5 ou 6 pessoas no máximo, sabe? Não que elas não sejam importantes pra gente, claro que elas são muito importantes, se elas conseguirem ir na semana, maravilha. Só que pra fazer no final de semana, não daria no nosso orçamento, sabe? Então, por isso, optamos de fazer o aniversário do Bernardo na semana. Então, o aniversário dele vai ser numa quinta-feira à noite, no buffet. E aí, no buffet, gente, o que eu decidi lá? Como vai ser na semana, vai ser à noite, então a gente vai servir um jantar no aniversário do Bernardo, sabe? Porque geralmente, festa de criança em buffet, eles servem aqueles salgadinhos, aqueles lanchinhos, né, e tudo mais. Como o do Bernardo é à noite, eu não quis fazer isso, né? Porque as pessoas já vão ter chegado do trabalho,
precisam jantar, né? Então eu já optei por servir uma janta no prato principal. Nas entradas ali vai ter as entradinhas, né, de fritos lá, salgadinhos fritos, os frios, conserva. O cardápio que eu escolhi do aniversário do B, ele chama churrasco, é tipo um churrasco, sabe? Então, tem a entrada com salgadinho frito, frios, né? Batata em conserva, essas coisas. Depois tem o prato principal, que tem arroz temperado, arroz branco, saladas e o churrasco. Carne, frango, linguiça, tudo lá no buffet, sabe? Então, esse foi o cardápio que eu escolhi por ser à noite e ser na semana pra ser uma janta mesmo, sabe? Para as pessoas poder jantar e ir pra casa tranquilo, sem precisar se preocupar com janta, porque a gente sabe que esses lanchinhos de festinhas de criança não enche nada, né, gente? Enche ali na hora, mas depois dá fome já logo em seguida. Então eu optei por servir o jantar pra eles, né? Pra ficar melhor pra eles, né? Então a festinha do B vai ser assim. O que não tá incluso lá, que eu encomendei, né, pela Shopee, foram as lembrancinhas do Bernardo, que não tava incluso no buffet, então eu pedi pela Shopee. Depois eu vou mostrar pra vocês quando chegar tudo que eu escolhi pra ser a lembrancinha das crianças. Então as lembrancinhas não estavam incluso e eu pedi pela Shopee à parte. E depois eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi. Então, gente, eu sei que muitas mamães aqui acham que não compensa fazer festa de 1 ano, outras acham que compensa. Pronto. Pra mim, Thalia, eu acho que super compensa, sabe? Porque tudo bem que o B não vai entender ainda que é uma festa pra ele. Tudo bem que ele fica super animado quando canta parabéns pra ele, mas ele não vai entender que aquilo ali que a gente tá fazendo é pra ele, é pra comemorar o aniversário dele. Mas eu e o pai dele, a gente vai saber disso, sabe? E não é algo só pra ele, é algo pra gente também, pra gente comemorar esse 1 ano, né, dessa transformação na nossa vida, da chegada do Bernardo. Principalmente pra mim, sabe? Pra mim, assim, é uma realização de um sonho estar fazendo a festinha do Bernardo. É a realização, assim, sabe? Eu sempre sonhei em poder fazer uma festinha pro meu filho. E a gente sabe, a gente que é mãe, a gente sabe tudo que a gente vive, né? Durante esse 1 ano da chegada de um bebê. A gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta. A gente sabe que não é fácil. Mas eu só tenho a agradecer pela chegada do meu filho. Ele é uma criança incrível. Ele é muito amado. Ele foi muito esperado. E ele é o amor da nossa vida, gente. E a gente tá muito feliz de poder proporcionar pra ele e pras outras pessoas essa festa, pra que todos possam comemorar a vida dele, porque todos amam muito ele. E é isso, sabe? Tô muito, muito, muito feliz da gente ter conseguido fazer essa festa. Confesso que por um tempo achei que não seria possível, mas Deus sabe de todas as coisas e a gente conseguiu, graças a Deus. E é isso, gente. Então, pra mim, super compensa fazer a festa de 1 aninho do seu bebê, sabe? Porque, gente, não é fácil a chegada de um bebê, né? Então tem que comemorar sim, tem que celebrar sim a vida dessa criança, tem que celebrar esse 1 ano que a mãe se dedicou ali pra esse bebê, pra cuidar dessa criança. Então é uma festa pra todo mundo, sabe? Uma festa pros pais, uma festa pra criança. Se ele vai entender, se ele não vai, eu espero que ele entenda, que ele se divirta, que ele brinque muito no aniversário dele. E depois ele vai olhar as fotos, eu vou falar pra ele como que foi o aniversário dele, tudo, vou mostrar tudo pra ele. Se ele não entender hoje, ano que vem, próximo ano, ele vai entender. E eu vou fazer questão de mostrar pra ele como foi o primeiro aninho da vida dele. Então, assim, gente, façam o simples que vocês conseguirem, nem que seja um bolinho na casa de vocês, sabe? Façam o que vocês puderem, o que tiver ao alcance de vocês, sabe?
Um bolinho que você já fizer pro seu filho, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Sabe por quê? O que importa, a criança, na verdade, ele quer o bolinho ali com a velhinha pra cantar o parabéns pra ele. Mas o que os pais sonham, o que os pais querem, né, é algo bem maior. Mas a criança mesmo, a criança só quer um bolinho e uma velhinha, gente. Então façam, tá? Comemorem, celebrem a vida dessa criança. Nem que seja um bolinho na casa de vocês, nem que vocês mesmos façam as coisas, não importa. Faça o que tiver dentro do alcance de vocês, tá? Que eu tenho certeza que o bebê de vocês vão ficar muito felizes e depois eles vão olhar e vão saber que nesse um ano eles foram muito amados, eles foram muito esperados. Então comemorem, façam sim o aniversário do filho de vocês, porque é uma memória que eu tenho certeza que vocês jamais vão esquecer. Então é isso, gente. Eu só quis gravar esse vídeo mesmo pra começar a introduzir esse assunto no canal, né? Porque eu vou gravar aí como vai ser esse aniversário. Quero gravar lá o espaço pra vocês. Essa semana é capaz que a gente vai ir lá no buffet pra resolver algumas outras coisas. E aí eu vou gravar o espaço pra vocês verem como que é lá o buffet, tudo certinho, e vou postar aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreve pra você ver como vai ser a festinha do B, pra você acompanhar tudo. Depois eu vou compartilhar com vocês quanto que a gente gastou, vou compartilhar com vocês as lembrancinhas, vou compartilhar tudo, vou tentar gravar a festa também pra vocês. Então se inscreva no canal pra você acompanhar a festinha de 1 ano do Bernardo. Comenta aqui embaixo pra mim as mamães aí desse ano, se vocês vão fazer festinha de 1 ano para os seus bebês, qual é o tema da festa do seu bebê. Como eu disse, aqui em casa o tema é safari, e assim, eu tô super encantada com as coisinhas que eu encomendei da Shopee, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, é isso, gente. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar os próximos vídeos, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!